Bom dia, irmãos. A paz de Cristo a todos. Irmãos, hoje eu vou falar do bom pastor. Irmão, o pastor de Deus, né? O filho que é chamado para levar o evangelho, né? Ele não precisa fazer teologia, não precisa fazer nada disso, né? Por que que não precisa? Porque ele é instruído pelo Espírito Santo de Deus. E o que ele tem de Deus, né? Ele não precisa nada do homem, né? Não precisa aprender sermões. O cara sabe mais de 1000 sermões, o cara sabe isso. Irmão, a palavra diz que a letra mata o espírito. E é verdade, irmãos. A letra mata o espírito mesmo. Porque você enche sua cabeça da letra e mata o espírito. Por que mata o espírito? A gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo para entender isso. Porque a sua cabeça ela vira um bloco de concreto, né? Cheio da letra, né? E você escolhe o que você vai falar, porque você decorou tudo. E o que acontece? Você escolhe o que vai ser dito, né? A pessoa falou assim, eu vou falar com Deus para que Deus me instrua, né? O teólogo, né? Enfim. E aí Deus não fala com ele. Deus não fala mais com ele, porque ele calou a voz de Deus. Ele calou. Então, assim, um exemplo. Eu tenho um livrinho. Só que esse livrinho, irmão, ele é cheio de poder, né? Então, assim, o que eu aprendi com Deus edifica vidas, transforma vidas. Então eu tentei fazer teologia bacharel 2 vezes, irmãos do céu. Você, você entra num estudo para você saber a vida, um exemplo, vai, a vida dos faraós, a vida não sei de quem. Cara, para que isso, cara? Você só precisa ler a Bíblia, só isso, com discernimento do Espírito Santo, né? Eu, quando vou ler a Bíblia, irmãos, e que Deus me chama para ler, porque Deus que me chama, eu coloco a mão direita na Bíblia, né? E humildemente peço para que Deus me explique através do Espírito Santo, e Ele explica. Isso é maravilhoso e transformador, né? Então, irmãos, que nem um exemplo, né? Você tem um chamado para ministrar a palavra, né? E aí você começa a ler a Bíblia, você termina de ler a Bíblia, lê uma vez e você entendeu o que era necessário porque você viu que Deus te instruiu, né? Aí acontece comigo, irmãos, eu não tô falando porque eu acho, tá? Acontece comigo e eu já vi, é claro, e Deus já me mostrou. Por isso que a gente tem a autoridade celestial para falar do que tá falando. E aí, um exemplo, tem um jovem amigo meu que nós estávamos no monte, né? E ele estava meio engasgado, né? Aconteceu comigo outras vezes isso, né? E aí eu dei um discernimento para ele, dei um versículo para ele, falei algumas coisas assim, ele já ganhou. Aí ele começou a falar, né? Deu 1 minuto, 2 minutos, aí acabou. Aí Deus parou de falar, eu acenei para ele parar, né? Porque ali Deus já tinha entregado a mensagem, né? Ele começou a tentar, ele começou a gaguejar. E aí eu falei, aí eu fiz um gesto para ele cortar, que Deus já tinha entregado a mensagem. Ele abaixou a cabeça, pediu reverência para Deus e para que Deus pudesse falar, continuar falando na boca dele, né? E é lindo isso, irmãos, é muito bonito, sabe?
você saber que você não é nada sem Deus. E você precisa pedir para que ele continue falando, né? E aí ele aí ele continuou a entregar a mensagem com o poder do Espírito Santo. E foi lindo, né? Esse dia no monte tinha pastores lá. E o menino, ele foi usado por Deus. Quem falou na boca dele foi Deus. E muitos que estavam lá falaram assim, nossa, o rapaz, foi a primeira vez dele, viu, irmãos? Falando, aí ele veio, né, falar comigo, falou assim, nossa, eu nunca aconteceu isso comigo, né, eu nunca preguei, eu nunca, né, ministrei, né? Eu falei assim, então, irmãos, tá vendo o que Deus faz, irmão? E Deus fez isso com ele, né? E ele tem chamado, né, de pastor, né, para ministrar a palavra. E aí Deus falou para mim, ó, agora ele quer andar do seu lado para ele aprender os mistérios, né? Aí ele veio, falou assim, quando você vai vir no monte, fala para mim, né, pra gente e tal. E eu falei para ele, fique em paz, Deus é contigo, o Espírito Santo está com você, né? E você vai desenrolar esse lado, né, que você tem vontade de ser pastor. Deus vai fazer, fique em paz. Deus ele faz tudo o que tem que fazer na sua vida. Você só precisa do Espírito Santo, né? Para te dar discernimento. Não precisa mais do que isso, né? Aí, amém, irmãos. Amém. Né? O que acontece hoje é que o rapaz, ele começa a fazer um monte de curso, e enche a cabeça da letra de histórias, que sai do contexto bíblico, e aí pronto. E aí Deus nunca mais vai falar na boca dele, entendeu? Tem as suas exceções, sim, tem, né? Quando a pessoa vê que Deus não está mais falando na boca dele, aí ele vai buscar Deus, ele vai, né, ver que realmente... E aconteceu comigo isso, irmãos. Comecei a fazer teologia, irmãos. Você fica 10 horas todo dia, 10 horas estudando, lendo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí Deus fala, filhos, você não escuta a minha voz? Você não aprende comigo? Amém, Pai, eu aprendo. Irmãos, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu precisava de amigos para que me ensinasse, né? Irmãos, eu fui numa igreja, fiz acho que passei lá para estudar a Bíblia. E engraçado, irmãos, é que quando a gente começou a estudar, eu mesmo não sabendo toda a Bíblia, Deus, né? Porque não era, é lógico que é Deus em nós, é o Espírito Santo, né? E a gente começava a estudar, eu dava sempre o próximo estudo, né? Eu falava, eles falavam de um assunto e eu falava isso, isso e isso. Aí ele falou, não, isso aí vai ser o próximo agora. Aí eu falava isso, não, peraí, isso aí vai ser o próximo. Então sempre, na verdade, Deus, né, me revelava sempre todo o estudo deles, entendeu? E até o professor, né? Ele olhava para mim e falava, cara, o cara já sabe, e não é que eu já sei, é que Deus revela, entendeu? Falou, não, esse é o próximo assunto, esse é o próximo assunto. Então assim, irmãos, Deus estando na frente, irmãos, ó, aconteceu e acontece comigo, né? Eu tenho um dom que Deus fala comigo desde criança, eu tenho esse dom. Com animais, com a natureza, Deus fala comigo através da natureza, dos animais, dos insetos, né?
Então eu estava lendo a Bíblia, eu chamei alguns amigos, né? Chamei alguns amigos para alguns professores para me ajudar no estudo, né? E eu não tive, infelizmente eu não tive ninguém. Irmãos, por tudo que é mais sagrado, subiu uma formiga nos meus estudos, né? Na minha Bíblia. E, e começou a grifar o que eu não tinha, o que eu não entendia, o que eu não entendia, né? E me dá, a formiga me dando entendimento, irmãos. Ó, irmãos, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ela começou a grifar na Bíblia, ela parava em cima da palavra e continuava de palavra por palavra. Eu virava a página, ela saía, aí ela voltava. Irmãos, que esse é o meu Deus, né? Que o homem às vezes não vai estar ali, né? Não tem ninguém, cara. Para mim nunca teve ninguém, foi Deus puramente, né? E desculpa agora, irmãos, que eu falei um pouco diferente porque tinha pessoas aqui do lado aqui, entendeu? E a palavra de Deus não é para qualquer um, né? Eu faço esse vídeo para os irmãos. Tem irmãos que se divertem, né? Irmãos que, né? Então, amém por isso. Voltando na nossa mensagem, irmãos, tem filhos que começam a ler a Bíblia, ele tem um discernimento de Deus. Esses bons pastores, esses pequeninos, né, igual a mim, né? Então, somos todos pequeninos, né? E isso é maravilhoso, né? João Batista viu isso e falou assim: eu tenho que diminuir, né? E nisso Deus cresce. Isso é maravilhoso, né? Então, tem filhos que lê a Bíblia com discernimento de Deus, do Espírito Santo, e ele começa a orientar o pastor na igreja. Acontece isso muito em várias igrejas. E aí ele falou: não, não, mas isso está errado, mas isso está errado. O pastor chega, fala com ele, fala: filho, ó, eu sou teólogo, eu me especializei no grego, me especializei no hebraico, eu me especializei em todas as línguas. E daí, cara? E daí? O rapaz, quem tá falando ali o Deus tá usando um rapaz falando que você tá errado, né? E aí o pastor manda ele se calar, não deixa mais ele falar lá na frente, dar um testemunho, nada, porque sabe que Deus está usando ele, né? Esse que se diz pastor, que é um falso pastor, ele cala as ovelhas que quer falar, porque Deus quer falar na boca das ovelhas. Deus está usando ele falando: ó, você está errado, irmão. Isso daí você não pode fazer. Quantos amigos eu tenho que chega até mim e fala: cara, eu não posso falar mais na minha igreja. Eu nem vou mais para a igreja, porque eles estão errados. O evangelho que eles estão pregando é errado. E é verdade, entendeu? Eu tenho muitos amigos assim. E então é isso, irmãos. O que nós ganhamos de Deus, nós ganhamos no ventre da nossa mãe, né? Nós somos, Deus já sabe o que nós somos, o que seremos, né? E não é teologia, não é esses estudos do homem, tá, irmão? Isso aí é estudo do homem. Falar: não, esse estudo de Deus, não, esse estudo do homem, né? O estudo de Deus é você ter a sua Bíblia, que é o que nós precisamos, e o Espírito Santo é o nosso professor, né? Nós falamos do Espírito Santo porque é Deus em nós, né? Nós temos que exaltar sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas é Deus o nosso professor, então amém por isso. Esse vídeo eu vou finalizar aqui, né, irmãos? E já vou fazer um outro vídeo. Amém? Desculpe, irmãos, se eu não tenho tantas roupas para fazer vídeos, cada um com uma roupa, que nem o pessoal faz. Desculpa se eu não fico olhando na câmera. Irmãos, é só uma mensagem que tem que ser passada. Irmãos, quem tem que ser exaltado é nosso Senhor Jesus Cristo. Cada um tem o seu papel e vamos cumprir com excelência esse papel, ser obediente a isso.
Eu vou passar para o próximo vídeo, eu vou fazer um próximo vídeo agora e encerro esse por aqui. Deus abençoe a todos, que Deus sempre esteve conosco desde Adão e Eva, graças a Deus, e eu agradeço a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um bom dia a todos.